Fala família, graça e paz, nós estamos aqui iniciando o nosso UnityCast. Meu nome é Ramon. Eu sou o Douglas. E vai ser um prazer apresentar para vocês aqui esse podcast que vai trazer aqui pessoas influentes com uma caminhada extraordinária com o Senhor para incentivar vocês e fazer com que vocês vivam trajetórias semelhantes no Senhor. Nós estamos recebendo nosso primeiro convidado, não poderia ser outro, Pastor Paulinho, seja bem-vindo. É um prazer te receber. Obrigado. Se apresente para o nosso público, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Graça e paz esteja em cada coração, né? Primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto uma cobaia aqui, né? Mas tudo bem. Faz parte, né? Pastores, a gente entra para desbravar mesmo onde ninguém foi. Então, glória a Deus por isso. Brincadeiras à parte, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, mas todo mundo chama de Paulinho, né? Então, eu já me apresento já, Paulinho. Eu tenho 35 anos, todo ano eu mudo, né? Aí eu até esqueço. Tenho 35 anos, sou casado há 10 anos com a Andresa, maravilhosa, te amo, amor. Temos juntos 2 filhos, né? Temos a Maitezinha, de 5 aninhos, e temos o Miguel agora, vai fazer 3 meses na semana que vem. E você tinha perguntado sobre profissão também? Agora eu não me lembro. Foi? Profissão. Hoje nós exercemos o pastoreio da igreja, né? Mas eu vim do mercado de trabalho, eu sou técnico em informática e eletrotécnica, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas e atualmente sou empresário, tenho uma empresa, né, de manutenção de computadores. Sou analista financeiro, assessor financeiro e pastor da Só isso. Lagoinha também. Pequena lista. Só uma pequena lista, um currículo maior do que o O meu. primeiro ponto, né? O Senhor não chama desocupados. Então, se Não. você não tem um serviço, procure agora, nesse momento. Vagas abertas, Lagoinha está contratando. A gente escuta, a gente escuta dizer que Deus ele não chama desocupados, né? Mas ele muda a ocupação daqueles que são chamados. Né? Então, é isso aí. Deus tem mudado a minha ocupação ao longo do tempo para cada vez mais me dedicar à igreja, à família na fé. Glória a Deus. Como foi o processo de você conhecer Jesus? Como você conheceu a Ele? Como foi esse início de trajetória com o Senhor? Isso. Então, foi há mais ou menos 20 anos atrás, em 2005. Eu não me lembro exatamente a data, mas o ano foi mais ou menos esse. Eu estava vivendo um cenário bem complicado, de familiar, né? Um amigo chamado Euler, inclusive o Euler, você vê esse vídeo, minha gratidão, meu irmão, muito obrigado por tudo, por ser instrumento de Deus na minha vida. O Euler me convidou, aí eu fui à igreja, não gostei muito na época não, mas estive lá um pouquinho. E depois, no momento mais delicado da minha vida, num cenário assim bem difícil com as drogas, aí eu me lembrei, numa sexta-feira eu tive algo muito sério, né? Eu tive um alto consumo de droga no mesmo dia e tive uma convulsão e fiquei mal. E aí isso foi numa sexta, no sábado eu fui à igreja, eu voltei à igreja e aceitei Jesus nesse sábado. E a partir dali eu nunca mais usei droga na minha vida. Né? Então de um dia para o outro, minha clínica de recuperação foi aos pés do Senhor. Nunca fui para uma clínica de recuperação, foi realmente aos pés do Senhor. Então, o meu processo de conversão foi assim, há 20 anos atrás, e desde então tenho caminhado com ele com muita alegria. E como foi essa visão das pessoas que estavam te acompanhando naquela época da sua vida, as pessoas da sua família, as pessoas mais próximas? Como foi a reação delas com você tendo essa nova trajetória e vice-versa? Não, total falta de credibilidade, ninguém acreditava. Né? Eu mentia muito, era um cenário, um adolescente, né? Com determinados problemas com drogas, então assim, a minha fama não era boa, né? Então eles não acreditavam, achavam que era besteira, muitos deles nem comentavam sobre isso. Tinha ainda meu padrinho que não cogitava essa ideia, porque minha família é todo mundo católico, né? Então ele não apoiava de forma alguma esse evangélico. Mas com o tempo eles viram, todo mundo achava que era meio que fogo de palha, que eu só estava seguindo uma modinha, mas com o tempo eles perceberam que realmente eu perseverei, e assim com o tempo Deus ele foi restaurando a dignidade, né? Aquilo que eu havia perdido, que eu era uma vergonha para a minha família naquela época, Deus ele foi restaurando isso e era nítido, né? Não tinha como mais ver não tinha como mais omitir ao longo do tempo a mudança que era real, né? Glória a Deus. Eu ia perguntar justamente isso, porque em 2005 você tinha 15 anos de idade, né? Então, você era um adolescente, você estava ali fazendo justamente essa transição para a vida adulta. Como que foi isso, você, no dia a dia mesmo, de escola, de amigos, essa mudança? Porque, a princípio, quando nós convertemos, né,
tem aquele impacto social nas pessoas que estão no nosso meio, aquilo que nós fazíamos, nós desejamos parar de fazer. Como que foi esse processo aí dentro do seu grupo ali de amizade, dentro do grupo de pessoas que caminhavam junto com você? Eu tinha muitos amigos fora a igreja, né? Então eu não via como a conversão como uma necessidade de deixar as minhas amizades. E às vezes é o que acontece, quando a gente tem muito contato fora da igreja e a gente se converte, a gente é tentado a viver uma vida no meio, né? A gente tenta, eu gostei muito da igreja, gostei do que eu vivo lá, mas eu gosto muito da vida que eu tenho também. Quer abrir mão de um para seguir o outro. Exatamente. E acaba que a gente não consegue, né? Se a gente não caminha perto de pessoas que pensam parecido com você, uma hora vai acontecer de desassociar, né? Não tem como, por um longo prazo, manter essa amizade. E eu tentei durante 3 anos. Então foi 3 anos que eu fiquei na igreja, tentando me manter. Eu ia na igreja praticamente de segunda a segunda, eu me apaixonei por Jesus e estava em tudo na igreja mesmo, mas não deixava nenhuma das minhas amizades, nenhum do meu ciclo. Eu não usei mais drogas, mas as festas eu continuei tudo normal. Eu ia para todas as festas, todo final de semana, ia para o culto, ia para a festa, continuava com os mesmos amigos. Então não tive nesse primeiro momento essa necessidade, sabe? Só que, como isso a gente sabe que não dá certo, eu desviei, né? Então, depois de 3 anos, eu acabei desviando e fiquei 1 ano fora da igreja. Uma prova de que eu tentei, né? Mas não funciona, né? Eu tenho que tomar minha decisão. A Bíblia fala que eu devo tomar a minha decisão. Se você quer seguir Jesus, que siga. Ou seguimos a Deus ou não seguimos. Quando você não toma a sua decisão, acaba que não tomar uma decisão por Cristo já é uma decisão. Automaticamente, alguma situação ao longo da sua caminhada vai refletir de verdade que você ama mais outra coisa do que Jesus. Sim, né? Exatamente. E aí, depois, né, desse momento que você caiu e acabou voltando, aí você falou assim, não, agora eu vou tentar de uma outra forma e simplesmente separou, fez essa separação, ou ainda teve um processo antes disso? Não, foi totalmente, imediatamente, radical. Deus, ele usou uma pessoa para falar comigo que o que estava sendo um problema, né? Que as minhas amizades estavam me atrapalhando naquilo que Deus tinha a fazer. Não que Deus estava me tornando melhor do que eles, nem pior, não é nada disso, mas que Deus tinha planos nos quais eles não estavam diretamente ligados. Então Deus falou, eu estou disposto a fazer, se você estiver disposto a abrir mão. E eu, naquela mesma noite, eu falei, amém, eu estou disposto a abrir mão. Foi no final de semana que eu voltei para Jesus, eu recebi essa palavra. E na segunda-feira, nenhum dos meus amigos me procurou. E a gente se falava todos os dias mesmo. E aí, quando deu 1 semana deles não me procuraram, eu entendi, eu falei assim, realmente Deus que estava fazendo essa separação. 1 semana. E Deus falou, vai doer, você vai chorar. E muitas vezes eu chorei, porque a gente era muito apegado mesmo, de madrugada, às vezes eu acordava, e eu estava acostumado muito com festa, com a companhia deles. E eu me vi muito sozinho, porque eu não tinha amigos na igreja, né? Depois de 1 ano de desviado, eu não tinha mais. Então aí foi doído um período, mas foi crucial. Hoje eu percebo que se não fosse Deus ter tirado, porque Deus que tirou, não tinha condição, eu vivia na casa deles, a gente se falava constantemente, do nada a gente fica 1 semana sem se falar. Você não ter forças às vezes para realmente deixá-los, né? Não ir. Então foi Deus realmente que os afastou. Como eu falei, hoje até tenho contato com alguns deles, mas nossos destinos não estavam ligados, né? Então eu precisei de caminhar sozinho. Eu vejo muito isso na juventude atual, não só daqui de Itabirito, mas a juventude global mesmo, essa necessidade de ter ali um amigo próximo, essa amizade. Então, hoje nós vemos na igreja várias pessoas que são posicionadas na palavra, que estão assim, de braços abertos para receber aqueles que estão chegando hoje em dia. Né? É algo que acontece com todos nós, acredito que porque aconteceu comigo, essa questão de afastar das amizades um pouco e aquela questão que fala, se eu não me engano, em Tiago, né, da água amarga, a água doce e a água amarga, que elas não tem como jorrar da mesma fonte. Então, às vezes a gente se sente sozinho nesse processo, mas é um processo que é necessário, porque senão a gente acaba com um pecar, e o nosso coração é tendencioso para pelar, né? Então isso é muito difícil. Nessa época, assim, quando você voltou, você já sabia, assim, Deus já havia falado com você sobre aquilo que Deus estava preparando para a sua vida, desse chamado ministerial que você exerce hoje?
Já, Deus ele deixou bem claro, desde os meus primeiros meses mesmo na igreja, Deus ele já deixou claro, né, sobre os planos que ele tinha. Sempre vinha alguém me falar, ou da parte de Deus, ou comentando, falou assim, nossa, cara, eu admiro, algum comentário, sempre deixou claro que ele tinha algo a fazer, sabe? E uma vez eu até tentando viver essa vida dupla, de igreja e fora da igreja e tudo, e uma vez eu orei e falei assim, não, Deus, eu não consigo mais, eu vou para as festas, eu não consigo mais curtir e tal, isso um pouquinho antes de desviar, né? Não vou para as festas, não consigo curtir, sabe? Eu não sei porquê. Meus amigos estavam orando a Deus. Nossa, meus amigos tudo vai de boa e cuida lá e fica tranquilo, namora, sabe? E vive de boa. E eu fico com essa angústia, porque eu não consigo, porque eu não posso ser só como eles. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Ele falou assim que eu não podia ser como eles, porque eles nunca seriam como eu. Separando para algo. Deus falou comigo, e seus amigos nunca vão ser como você, porque eu estou separando você para viver uma coisa que eles não vão viver. Né? E assim, como eu falei, não é me achar melhor do que ninguém, mas Deus ele tinha um plano para mim, o qual eu precisava de abrir mão de algumas coisas, né? E não era por causa das amizades, porque eu não vejo hoje que hoje você precisa largar tudo quando você se converte. Eu vejo que você precisa se você não for a influência do seu grupo. Se você está em um grupo que mais te influencia do que você influencia, quando se converter é melhor você sair, porque senão você vai ser influenciado. E eu era extremamente influenciado. Agora, se você consegue influenciar, se exerce influência sobre o seu grupo, quando se converter, você tem que mais estar lá, ser boca de Deus. Mas eu não era. Eu era muito mais manipulado, muito mais influenciado do que tudo. Então, era um ambiente que eu tinha que sair para que Deus me mostrasse o que Ele tinha. Amém. Então, isso veio realmente da parte do Senhor, de outras pessoas que vieram te falar sobre isso, esse chamado que tinha do Senhor para a sua vida. E como você identifica isso até para os jovens, né, saberem, ter uma noção de qual é o chamado deles, como eles podem saber aquilo que o Senhor tem separado para que eles façam dentro da obra de Deus? Olha, esse assunto muita gente me pergunta, eu já abri algumas caixinhas no Instagram, muita gente pergunta isso na igreja, em aconselhamento, mas eu tenho um pensamento totalmente diferente, sabe? Eu não vejo essa necessidade da busca do chamado. E eu acho até que está errado esse entendimento na cabeça de muita gente, porque o chamado ele é um só, né? Para mim o chamado ele é coletivo para todo mundo e é o mesmo. A gente até estava lendo juntos aqui, né? Em Marcos 3, no versículo 13, fala que Jesus ele chamou para si 12 apóstolos, 12 homens, né? Não disse nem apóstolos, chamou 12 para estar com eles. Então, qual que é o chamado de Cristo? Para estar com eles. Ele chamou esses homens para estar com eles. Então, esse é o chamado universal para todos nós. Nós fomos chamados a estar com Ele, a uma vida de relacionamento com Ele. E só no versículo 14, que depois ele fala, designou-os como apóstolos e os enviou. Então, Deus ele só quer que nós façamos alguma coisa a partir do conhecimento, de estar com Ele, a partir da vivência com Ele. Então, qual que é a verdade? Ninguém que não está com Cristo e não o conhece, não deveria fazer nada em nome dele. Né? Então, o chamado, ele é único para todo mundo. Vem estar comigo. E isso é uma coisa que eu não preciso buscar, eu só preciso dizer sim. Né? Eu só vou responder a um primeiro passo que já foi dado por Deus. Uma vez estando em Deus, eu vou descobrir o que é a minha vocação. Eu vou descobrir o que Deus quer fazer através de mim. Mas isso não é o meu chamado. O meu chamado está além daquilo que eu faço. E essa é a grande questão que a gente vê hoje em muitos jovens, em muitas igrejas. Se as pessoas acham que são aquilo que elas fazem, colocam o chamado como algo que eu faço. Aí se eu paro de fazer aquilo que eu estava fazendo, eu perco quem eu sou. Porque se eu sou aquilo que eu faço, quando eu paro de fazer, eu não sei quem eu sou. Eu perco a minha identidade. Justamente o que tem acontecido muito no contexto geral hoje, até mesmo na juventude, é que as pessoas esperam receber uma palavra, um direcionamento para que elas possam começar a atuar dentro do ministério. Né? Exatamente. Então eles esperam alguém dar uma palavra de conhecimento para elas, alguma profecia, algum direcionamento da parte de Deus, para que elas comecem a se mover nesse sentido. Quando, na verdade, parte de um relacionamento, parte de um lugar de estar em Deus, e Ele mesmo vai nos revelando essa vocação, vai nos revelando as direções corretas, né? Uma vez que eu estou nele, Deus me direciona para fazer o que Ele quer que eu faça. E isso é uma vocação. E a vocação, eu não devo tanto me preocupar com isso. Eu não me preocupo por quê? Se é Deus que faz, é Deus que dá, no momento, se eu estiver nele, eu vou saber o momento certo. E isso não é fixo. Né? Em um momento, hoje a igreja precisa de pastores, mas isso não é quem eu sou, é o que eu faço, eu pastoreio hoje. Mas eu sou mais do que isso em Deus. Então, se não tivesse ninguém para eu pastorear, eu continuaria filho de Deus, feliz e pleno em Deus, satisfeito em Cristo.
porque o que eu faço não é quem eu sou, ok? Então, as pessoas se apegam muito a isso, ao que eu devo fazer, e se esquecem do básico. Será que eu estou nele? Eu estou desfrutando dessa comunhão e dessa relação? Então, chamado para mim o chamado ele é coletivo e ele é único. Vamos estar em Cristo. E a partir daí Deus vai revelar a minha vocação e essa vocação pode mudar. Deus precisa, talvez, a obra vai precisar que eu faça algo nesse momento e eu vou estar fazendo aqui. Mas vai ter um momento em que eu vou precisar de outra coisa, sabe? Sim. Então eu não vejo isso engessado ao longo do tempo. Eu acho que vai chegar um momento em que eu não preciso mais fazer isso e Deus me chama para fazer outra coisa. É importante também não se apegar à vocação. Não se apegar. Tem gente que fala assim, cara, eu sou evangelista e eu sinto que eu sou evangelista e fulano aqui é missionário, sei lá, sabe? Eu quero ser pastor local, ele quer viver missão. Como é que a gente vai casar? Cara, é uma coisa que não deveria ser uma coisa que te preocupa, né? Porque isso não está cravado na pedra. Agora você precisa de evangelista. Daqui a um momento a igreja está lotada e você não precisa mais de trazer gente para cá, precisa de mestre. Então Deus ele vai capacitar, vai nos fornecer dons de acordo com a necessidade. Então quando eu gasto muito tempo buscando o meu chamado, talvez eu estou gastando pouco tempo descobrindo quem Deus é. Então é melhor eu gastar mais tempo, né, estando com Ele, que na hora que Ele apontar, eu vou saber para onde ir, vou saber o que fazer. E Ele vai te capacitar também para aquilo que for da necessidade e que for da vontade dele para sua vida. Exatamente. Isso é o resultado de alguém que está com Deus. Né? Quando Deus ele fala assim, Abraão, pega seu filho e vai sacrificar seu filho no monte que eu vou te falar. Deus não falou que monte, mas na hora que ele saiu andando 3 dias, ele olhou para o monte e falou assim, é naquele monte. Como é que ele sabe que é naquele monte? Deus falou com ele que monte é? Intimidade. Não era, só que a vivência dele faz com que ele saiba exatamente onde ele deveria ir. Um tempo atrás eu fui comprar um presente para Dia das Mães, para a Andresa, cheguei na Mil Joias, só propaganda aqui de graça, Mil Joias. Cheguei na Mil Joias, a moça falou assim, o que eu posso te ajudar? O que você quer? Eu falei assim, não sei o que eu quero não, mas na hora que eu ver eu vou saber, entendeu? Aí eu fui, vi, na hora que eu olhei, falei assim, é isso aqui que eu quero. Mas como que você sabe que é isso? Ela te falou que é isso que ela quer? Não, mas eu tenho intimidade com ela, eu convivo com ela, né? Então eu sei o que ela quer. De certa forma eu vejo que essa questão, né, a minha vocação é isso, a minha vocação é aquilo, a gente até limita o poder do Espírito Santo em nós. Exatamente. Porque muitas das vezes nós vamos deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo está falando conosco para a gente fazer aquilo que a gente acha que fomos chamados para fazer. Isso aí. Né? Então, eu sou mestre, eu não vou ali dar uma palavra de conhecimento para aquela pessoa por causa que eu estou aqui só para ensino. Eu sou evangelista, eu não vou subir no altar e ministrar porque o meu chamado é lá na praça. Então a gente acaba limitando aquilo que o Espírito Santo deseja. Eu vejo que na igreja primitiva assim, era algo que eles tinham muita inconsciência. Quando eles são enviados, eles não são enviados para exercer cada um uma função. Eles são enviados para uma missão que é a missão completa, a missão coletiva, que é a missão do ID. É mais importante do que o que cada um está fazendo individual, né? Exatamente. E a gente vive num mundo em que o mundo que a gente vive hoje ele trabalha com forma, né? Como que é um pudim? Um pudim? O que é um pudim? Um doce que é feito dentro de uma forma. Mas como é que ele é? Como que é o formato dele? Redondo com um buraco no meio. Redondo com um buraco no meio. Todo lugar do planeta que você for procurar um pudim, ele é redondo com um buraco no meio. Por quê? Porque ele é feito de uma forma. Então a gente vive num século onde tudo tem que ter uma forma pré-definida, entendeu? Aí as pessoas querem buscar um padrão para tudo. Nosso cérebro, por si só, ele já busca padrão para tudo. Só que Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas, né? Ele tem formas e formas de agir. E a gente quer muitas vezes colocar o que Deus está fazendo dentro de uma forma. E é muito maior, cara, do que isso. Até questão mesmo de comparação, né? Compara o que o Senhor fez na vida de outra pessoa, por que Ele não está agindo dessa mesma forma na minha vida, por que o tempo de um é dessa forma, o meu tempo é outro. Né? Formas, né? Ele tem as formas dele. De forma, graças a Deus. E é interessante que até quando o Senhor envia, né, os discípulos, Ele não diz a eles, alguns de vocês são mestres, outros são profetas, outros são evangelistas. Ele envia todos para um chamado que é coletivo nosso, né? Que é anunciar as boas novas, que são o evangelho, que é a função de todos nós, né? Que estamos nele. Isso. Show. Exatamente isso. E falando muito nessa questão de vocação, até porque a gente já introduziu aqui, como foi essa descoberta dessa vocação no Senhor, do pastoreio, e antes disso, né, até um pouco sobre as outras vocações que você já exerceu já no ministério, na igreja, se você já esteve envolvido em algum outro ministério, em algum outro local onde o Senhor te posicionou naquele tempo? Já, respondendo a segunda primeiro, né, eu já estive envolvido em várias áreas, né, então eu
já na igreja onde eu me congregava, né, eu já ministrei escola dominical, já estive envolvido com os jovens. Quando a gente morou fora em Santa Catarina, na Bola de Neve, a gente foi líder de evangelismo. Na própria igreja local aqui eu já estive como líder da comunicação, né, que hoje eu folo, já estive, de vez em quando atrapalho o louvor. Então eu já estive envolvido em várias coisas e eu vejo como Deus despertando isso, né, como o próprio Deus fazendo. Eu não me acho evangelista, cara, eu não sou de sair pela rua pregando e falar, ô, Jesus te ama, eu não sou isso, mas houve um momento em que havia uma necessidade e Deus levantou pra gente para suprir. Né? Eu não tocava nada, quando eu cheguei na igreja eu tocava mal violão, não sabia tocar e cantar, e hoje eu não sei muita coisa também não, mas dá para quebrar o galho. Deus ele preparou para uma necessidade, né? Agora quanto ao chamado pastoral, quando eu tinha um ano depois de eu convertido, com 16 anos, eu lembro que eu estava numa conferência e Deus levantou um pastor. E ele falou para mim, ele falou assim, Deus manda te falar, e eu te vejo como um pastor. Eu te vejo pregando para muitas pessoas. E ele disse, ele falou assim, não é pouca gente, eu te vejo pregando para milhares de pessoas. Então se prepara, Deus tem algo diferente com você. Isso com 16 anos de idade. A partir daquele momento eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Deus, eu vou me preparar. Eu acredito que não adianta a gente esperar cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então eu falei, Deus, se o Senhor me chamar, eu vou estar preparado. Então eu comecei a fazer cursos de teologia. E eu sempre gostei muito de estudar. E sempre gostei de fazer curso de informática. Então, para cada curso de informática que eu fazia um curso de teologia. Então, hoje eu tenho 19 cursos de informática, né? 17 deles foram feitos na minha adolescência. E eu tenho mais ou menos isso, ou um pouco mais, de cursos na área de teologia, né? Então, sem contar a faculdade, né? O seminário, eu fiz cursos pelo Instituto Cristão de Pesquisa, pela Adventista de Sétimo Dia, eu fiz homilética, hermenêutica, coisa que o povo hoje nem sabe para que serve, sabe? Então, assim, tudo que era curso que eu via nessa área, eu queria me preparar. E ao mesmo tempo estudando, me preparando, fazendo curso técnico, fazendo faculdade. Comecei umas 3 e larguei, mas enfim, consegui acabar pelo menos uma. Mas enfim, então eu falei, Deus, se o Senhor me chamar para ser um empregado, um CLT, um autônomo, um empresário, eu vou estar pronto, mas se o Senhor me chamar para cuidar da sua igreja, eu também vou estar pronto. Então fui me preparando assim ao longo do tempo e chegou esse tempo. Como foi esse processo de simplesmente de um dia para o outro você tem que deixar a sua profissão e se dedicar totalmente à obra? Não foi de um dia para o outro, não. Deus ele já vinha preparando isso, né? Eu sou pastor voluntário há 5 anos, eu fui ordenado em 2020, né? Então esse ano fazem 5 anos. E desde aquele momento que eu fui ordenado, eu já sabia que em algum momento nós estaríamos liderando uma igreja. Deus ele já tinha falado isso, só que era gradativo, foi um passo de cada vez, ele foi nos forjando para isso. Então, quando nós assumimos de forma integral a Lagoinha Itabirito, eu já sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia precisar sair do trabalho, porque a demanda é enorme, né? A igreja é enorme. Então, eu já sabia. Então, pra gente foi uma decisão importante, mas eu não digo que foi uma decisão pesada, nem difícil, né? Imediatamente, quando eu falei com a Andresa, o que estava no meu coração, na mesma hora ela abraçou e falou, não, amor, tamo junto, como ela sempre me apoiou, né? Apoiou e nós largamos tudo. E hoje não tem arrependimento nenhum, pelo contrário. Nós somos felizes demais caminhando e servindo a Jesus. Glória a Deus. E como que é liderar a Lagoinha Itabirito? Quais são os principais desafios que você enfrenta, mas também quais são as principais recompensas que você vê hoje? Cara, como é uma loucura, né? Porque a igreja é muito ativa. Ativa. Eu não sei quantos de vocês estão assistindo aí conhecem a nossa rotina. Nossa rotina como igreja é bem dinâmica. Provavelmente nós somos a igreja mais dinâmica dessa cidade. Gravando podcast dia de folga. A gente faz coisa demais, gente. Então, às vezes é uma loucura, eu acho que eu vou ficar doido, porque eu sou um pouco controlador também, eu quero saber de tudo que está acontecendo, né? Então, às vezes eu fico meio louco. Mas é uma bênção, cara. Eu me sinto muito honrado. Eu acho que o principal desafio, né, respondendo, eu acho que é um desafio que todo pastor deve ter, independente do tamanho da igreja. A gente sempre tem a sensação de que a seara é muito maior do que os ceifeiros. Eu sempre olho, isso é bíblico, né? Eu sempre olho e falo, Deus, eu podia fazer tanto, eu podia estar fazendo isso, nós podíamos estar fazendo aquilo se eu tivesse mais gente, né? Aí eu falei, nossa, Deus, a gente podia estar avançando tanto, a gente podia fazer tal coisa, mas aí eu me deparo com, não, mas não tem como, eu não tenho uma pessoa para colocar à frente disso. Não, mas a igreja é tão grande, mas sempre a obra vai parecer maior, né, do que a quantidade de pessoas para trabalhar. Então esse é o desafio, continuar avançando, mesmo sabendo que tem pessoas que não vão abraçar.
querem desfrutar, querem viver, mas não querem se doar. Então esse é o maior desafio, você continuar avançando mesmo com essa limitação. E a vantagem é saber que aquelas pessoas que abraçam de verdade. Essa é a grande vantagem, é o grande bônus, sabe, de caminhar com Jesus. Porque Jesus, ele é suficiente, a salvação basta, a graça basta. Se todo mundo negasse, já seria suficiente. Mas quando você, além da graça, ainda tem gente que caminha sob a missão que Deus te deu e larga as coisas e vem junto e tá ali presente, independente de qualquer coisa, tá ali ajudando, esse é o maior bônus. Né, o maior presente, saber que Deus te deu uma missão que parece que é maior do que você pode cumprir, mas Ele não te deu essa missão para você lutar sozinho, Ele levantou várias pessoas que vão estar caminhando com você, então essa é a maior vantagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que assim, né, eu vejo que deve ser desafiador, porque aqui hoje na Lagoinha nós temos várias pessoas com várias culturas diferentes, de várias famílias diferentes, com várias histórias diferentes, né? E eu vejo isso como talvez um desafio que você deve enfrentar, compreender a realidade de cada um, né? E as limitações de cada um, não apenas aqueles que servem, mas aqueles que vêm procurando uma ajuda, aqueles que vêm procurando um conselho. Como é lidar com isso? Claro que assim, né? Você já tem um conselheiro que é o Espírito Santo, que ele vai falar por você e vai te usar para falar com aquela pessoa. Mas como é ver essa pluralidade assim dentro da igreja hoje? Cara, é muito desafiador. E eu me vejo assim, se não é pelo Espírito Santo, se não é o próprio Deus direcionando, não tem a menor condição. Né? Eu já contei isso para algumas pessoas, às vezes eu estou sentado aqui nessa sala mesmo atendendo alguém e a pessoa está falando algo assim que sabe que você não faz ideia do que você vai falar depois que ela terminar de falar a parte dela, que é a minha hora de falar. Eu fico pensando, eu falo assim, Deus, o que eu vou falar? Não é que essa pessoa fica calada. Porque eu não faço ideia, eu nunca passei por isso, eu nunca vi, mas do nada abre um fax do céu, sabe, e vem na sua cabeça, você sabe exatamente o que falar, e eu fico assim, a pessoa assim, Deus, eu rasei aqui a boca do balão, que mal sabe, eu não sabia nada, né, cara, e Deus falou assim, não, se não é eu aí, você tá lascado, e essa é a verdade, é muito desafiador, muitas e muitas vezes eu não sei o como orientar, muitas e muitas vezes eu não sei que decisão tomar, eu tenho que tomar decisões o tempo todo que impactam centenas de pessoas. Sim. Centenas. Mas nem sempre eu sei que eu estou certo. E essa aqui é a parte boa de seguir a Jesus, que eu não preciso acertar sempre, entendeu? Que eu tenho um Deus que é misericordioso, que olha para o meu coração além dos meus atos, que eu não sou chamado para atender às expectativas das pessoas, sou chamado para amar as pessoas. Então, se alguém se decepcionar comigo, mas eu estou agindo em amor, eu me sinto respaldado. Porque eu não sou chamado para agradar ninguém, sou chamado para amar. Né? Então, se eu estiver amando e mesmo assim desagradar, eu sei que tem um Deus que vai me honrar. Então, eu não preciso acertar sempre, né? Mas é muito desafiador. E se não é pela graça de Deus, a gente desanimaria. Porque são situações que você sente totalmente impotente. Né? Você ouve histórias que você não tem o que fazer. Mas Deus, ele vai direcionando. Glória a Deus por isso, que a obra é dele. Uma vez você me falou uma coisa que me impactou muito, que muitas das vezes nós temos que dar uns passos confiando que o Espírito Santo que habita em nós, ele está nos guiando. Isso aí. Então nem sempre Deus ele vai falar com a voz audível, vai nos dar uma direção clara do que a gente precisa fazer, mas ele vai respaldar aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos caminhando nele. Né? E eu acho que isso foi uma chave que virou assim na minha vida e eu acredito que é algo importante de se pensar. É o que eu creio também. Eu creio de verdade, que é assim que a gente caminha. A gente caminha dando passo e Deus caminha colocando o chão. Amém. Glória a Deus. Eu creio que é assim. Amém. E agora pensando numa questão mais fora de Itabirito, mas pensando numa questão mais Brasil mesmo. Como você enxerga o avanço do Evangelho hoje em dia, um panorama do Evangelho na sociedade atual? A gente vê os números de cristãos protestantes evangélicos crescendo cada vez mais, mas como a gente enxerga isso na sociedade atualmente? Qual que é a sua visão a respeito disso? Cara, é um misto, né? A gente fica muito feliz de ver o público cristão crescendo. No entanto, tem alguns dados que chocam a gente, né? Você pensa que, eu não sei agora exatamente quanto, mas a última vez que eu vi, acho que tinham mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil, né? Mas aí pensa, não faz sentido a gente ter o número de cristãos crescendo e também continua crescendo a corrupção, continua crescendo o crime, o Brasil continua entre os 5 países no mundo que melhor aceita o divórcio. Então não são números que não batem, né?
Então, assim, a gente fica entre duas informações. Eu me lembro uma missionária que liberou uma palavra há bem tempo atrás, cara. Eu não sei quantos anos, mais 20, 30 anos atrás, talvez mais, falando que no tempo do fim, o Brasil seria ponta de lança na comissão, sabe? Na comissão que vai liderar o avivamento global. Então, e ela liberou essa palavra, e eu tenho essa palavra muito guardada no meu coração, embora eu tenha essa questão de como linkar o crescimento do protestantismo no nosso país e, ao mesmo tempo, a gente vê um cenário tão caótico, sabe? Então, eu tento conciliar os dois lados. Eu acredito que o Brasil ele pode ser muito relevante, sabe, no avivamento global. Só que nós estamos vivendo um momento muito preocupante, que é todos os países que se tornaram a maioria das pessoas cristãs, da população cristã, hoje não são nada mais, né? Se você olhar para a Europa, por exemplo, onde a maior parte da Europa era cristã, né? Onde surgiu ali vários avivamentos, hoje é um caos. Porque é muito perigoso você ter um país muito cristão, porque vai justamente com isso que eu estou falando. São cristãos que muitas vezes estão acostumados a viver num padrão mundano, onde tudo que o mundo faz, os cristãos também fazem. Então, aí perde a relevância de ser cristão. Não tem por que um país ser cristão dessa forma. Os Estados Unidos, que já foi 90% da população cristã, e hoje grandes partes também, o público médio das igrejas nos Estados Unidos são 100 pessoas. Né? Então são igrejas muito pequenininhas, a maioria delas muito vazias. Então é histórico. Todas as vezes que um país ele chegou muito próximo do total da sua população estar evangelizada, esse país se tornou um país apóstata. Um país, ou não apóstata, mas que não tem relevância no evangelho quando a gente fala de mundo. Então, nesse momento, não vejo o mesmo cenário ainda acontecendo no Brasil, e eu prefiro me apegar a essa palavra de que nós podemos liderar um avivamento global. Eu creio que Jesus está às portas, eu creio que realmente eu vivo o tempo do fim, a minha geração não prova a morte. Eu creio que eu vou para o céu vivo, cara, sabe? Meus meninos nem crescem. Eu creio, de verdade, e que o Brasil pode fazer parte disso. Mas os dados mostram que se a gente não se posicionar, muitos, né, podem perder isso que Deus vai fazer. Porque a Bíblia fala que vai ser os melhores dias para a igreja e os piores dias para o mundo. Então, enquanto a igreja vai estar vivendo o seu melhor momento, os perdidos vão estar vivendo o seu pior momento. Então, a gente precisa tomar a nossa decisão, né? Sim. O que você disse é muito importante, né? A parte do posicionamento. Exatamente. Não adianta você se declarar cristão e não viver uma vida cristã. Não adianta você ser apenas da boca para fora, preenchendo um dado de uma pesquisa, mas não se posicionar dessa forma na sociedade. Não causa impacto nenhum, na verdade, né? Você continua tendo as mesmas atitudes de antes, vendo uma vida como antes, só coloca ali na sua descrição que você é uma pessoa cristã. É aquele famoso descrição do Instagram, né? Cristão pisciano. Então, não faz sentido, né? A gente tem que... É um extremo ao outro, né? Ou você é cristão ou você faz parte do mundo e não tem como viver isso meio termo. Eu acho que casa com o que a gente tem vivido, né? Muitas pessoas se consideram cristãs, até frequentam a igreja assiduamente, mas não praticam esse cristianismo de segunda a sábado. Só vem ao domingo é super cristã, saiu da porta da igreja e já vive uma outra vida. Eu acho que esse é o principal desafio até na questão do pastorado também, de cuidar das pessoas nesse sentido. Né? Pessoas que às vezes estão vivendo jornadas, como você disse no início, né? Jornadas duplas, né? Vidas duplas, assim como você disse do seu testemunho no início. Né? Não tem como. Nós estávamos falando isso hoje mais cedo, justamente que isso é desde a eternidade, se nós formos olhar. Porque quando Jesus ele estava ali para exercer os seus milagres, tinha uma multidão seguindo ele. Quando os milagres se cessavam, ficavam apenas os 12. Né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas que estão dispostas e disponíveis para viver os dias extraordinários do lado de Cristo, aquilo que ele pode fazer. Os milagres, o Jesus que ama, mas ninguém está disposto, ou poucos são os dispostos a viver o Jesus que exige renúncia. Aquele Jesus que vive também os dias ordinários, né? Porque nesses dias comuns os 12 ainda estavam lá e a multidão não, a multidão se espalhava. Exatamente. Eu até vi um termo que chamava ateísmo prático, né? O que é o ateísmo prático? É aquela pessoa que até crê em Deus, mas vive como se não cresce. Então não tem muita diferença entre um ateu e essa pessoa, ela até crê,
mas não tem uma relação que respalda esse crer. Como o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, e se alguém encontrasse com ele na rua e falasse assim, cara, você tem pai? Ele respondeu o quê? Tem pai. Mas que relação que ele tinha com o pai? Nenhuma, cara. Ele tinha abandonado a casa, foi embora. Ele vive como se o pai dele não existisse. Mas pra todo mundo ele fala assim, não, eu tenho pai, o nome dele é tal, ele mora lá, não sei onde, pode ir lá que ele vai estar lá. Né? É o que muitas pessoas vivem em relação com Deus. Não, eu acredito, pode ir lá na igreja que você vai achar com ele. Mas você não tem relacionamento nenhum com ele. Muitas pessoas têm que ser pegadas apenas ao siga-me, mas esquece de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Né? Isso mesmo, então não tem como, não dá pra trilhar esses dois caminhos. Infelizmente vai chegar uma hora que você tem que tomar a sua decisão. Glória a Deus. E por fim, pra gente finalizar, né, queria que você deixasse um conselho para o público que está nos assistindo, as pessoas que estão iniciando às vezes a caminhada cristã agora, como é passar por esse início de processo, como é permanecer no Senhor, um conselho e um encorajamento para essas pessoas. Então, eu acredito que, nossa, difícil então um conselho específico, mas quando a gente converte assim, muitas pessoas dizem o seguinte, né, primeira coisa que você fala assim, você converteu, nossa cara, então você não bebe mais, então você não fuma mais, então você não transa mais, então você não faz mais nada, né? Tipo assim, para muitas pessoas a ideia que eles têm de evangelho é que Jesus ele veio tirar o prazer da vida. Então, muita gente vive um evangelho triste, né? Como se Jesus tivesse de fato tirado o prazer da vida. Só que Jesus ele não tirou o prazer da vida, Jesus veio tirar o prazer do pecado. Então existe uma vida muito feliz, muito alegre. Então eu queria compartilhar para você que é novo na caminhada, está começando agora, dá para ser feliz em Jesus, dá para ter prazer em Jesus. Jesus não quer te ver triste, não quer que você viva uma vida depressiva. Jesus quer que você viva uma vida plena, né? Que muitas vezes o pecado não vai te permitir viver. Então o meu conselho se apega com Cristo com todas as suas forças. Nem sempre você vai encontrar gente que vai poder te apoiar nesse momento. Assim como eu não tive muito apoio no início da minha caminhada. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu faria tudo de novo. Então eu só posso dizer que vale a pena. Não tem como eu te convencer e te fazer nenhuma promessa. Eu só posso te garantir que vale a pena. Então se firma com Cristo, caminha com Ele, independente do que vão dizer, porque no final vai valer a pena. Glória a Deus. Amém? Pastor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter essa conversa com você. Nós agradecemos, esperamos que você possa voltar no futuro próximo. Tá bom, pode para deixar. contar sobre um novo tema, sobre uma outra história, um outro tempo. E espero que todos vocês que nos acompanharam tenham gostado. Foi um momento que a gente pôde compartilhar aqui de experiências no Senhor, conhecer mais o pastor e aprender um pouco mais sobre essa jornada maravilhosa que é permanecer em Cristo. Esperamos que vocês tenham curtido e permaneçam conosco para os próximos vídeos. Valeu, gente. Deus abençoe.